Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu trouxe para vocês essa peça aqui, tá? Ela pode ser tanto um caminho de mesa, uma passadeira, uma peseira de cama, né? Uma manta para sofá. Esse pontinho aqui você pode utilizar para vários trabalhos, tá? Capa de almofada também, né? Várias peças aí. Só eu usar a imaginação aí e poder criar várias peças com esses pontos, tá? Ficaram bem bonitos. Aqui eu não tô conseguindo mostrar a peça inteira para vocês por ter ficado uma peça grande, mas vocês já puderam ver aí nas fotos, né? Com a peça bem bonita. Ela ficou com 1,40 m por 55 de largura, tá? Sem as franjas, ela ficou com 1,16 m, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Estamos chegando aqui a quase 150 mil inscritos aqui no canal e eu tô realmente muito feliz com esse resultado. Isso graças a vocês, né, que curtem, comentam e compartilham aqui os vídeos do canal, tá? Muito obrigada mesmo de coração. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, antes de eu falar aqui os materiais, é importante que vocês assistam o vídeo antes, tá? O vídeo inteiro antes de fazer a peça, né? Para vocês já entenderem aí a lógica da peça e depois quando vocês forem fazer, já fica mais fácil o entendimento para vocês, tá bom? Então, nessa aula eu vou utilizar aqui o Barroco Max Color da Círculo, número 6. Eu trouxe aqui esse restinho só para mostrar para vocês a quantidade que sobrou, tá? Então, para essa peça, para esse tamanho, você vai precisar de 3 novelos, tá? Usou 2 novelos inteiros e o terceiro novelo sobrou aqui até que bastantinho fio. Eu acredito que tenha ido mais que a metade do novelo, tá bom? Essa cor aqui que eu utilizei é a 7259. Vou utilizar também aqui a agulha número 4. Se você tiver o ponto muito solto, use a agulha número 3,5, tá? Uma tesoura para remate, fita métrica e uma agulha de tapeceiro para os acabamentos, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Esse ponto que eu vou utilizar aqui, ele é múltiplo de 6 mais 1, tá bom? Então, você vai fazendo aí 6, mais 6, mais 6, mais 6 correntinhas, né? Até chegar na largura que você deseja, tá bom? Aí, você acrescenta mais uma correntinha para dar certo o múltiplo, tá? Só que nessa peça, eu ainda vou ter 2 pontos de borda, né? Um de um lado e o outro do outro lado, tá bom? Então, tem que acrescentar aí mais 2 correntinhas. Então, 78 pro múltiplo, mais 1. Aí, você acrescenta mais 2 correntinhas, que equivale a 1 ponto de cada lado da peça, tá bom? Aí, a gente tem que acrescentar mais 2 correntinhas para virar, tá? Que a gente vai voltar com pontos altos. Então, a gente tem que acrescentar mais 2 correntinhas para virar, que vai ficar num total de 83 correntinhas, tá? Mas você pode fazer aí do tamanho que você desejar. Então, faz a laçadinha aqui inicial. Eu vou fazer aqui 83 correntes. Então, já fiz aqui as 83 correntes, tá? Então, vou voltar aqui a partir da quarta correntinha. 1, 2, 3, aqui tá a quarta. Só que, em vez de eu trabalhar pegando a ossinha assim de frente do ponto, eu vou trabalhar pegando por trás, tá? Por trás da corrente fica essas alcinhas, né? Então, é nelas que eu vou pegar, tá? Então, volto aqui na quarta correntinha, 1, 2, 3. Essa aqui é a quarta corrente, então, vou pegar aqui por trás dela nessa alcinha. Vou fazer aqui um ponto alto. Para cada correntinha de base, sempre pegando por trás, vamos fazer um ponto alto. Então, segue assim até o final da carreira. Olha só que bacana, vai ficando aqui como se fosse, né, a parte de cima do ponto mesmo.
Então, você segue fazendo um ponto alto para cada correntinha. Então, finalizei aqui a carreira e fiquei com 81 pontos altos, tá? Olha como ele fica, dos dois lados iguais. Então, agora a gente vai voltar com uma carreira de pontos baixos, tá? Então, vamos fazer uma correntinha. Vira o trabalho pelo avesso e vamos fazer um ponto baixo já no primeiro ponto. Segue fazendo um ponto baixo para cada ponto, até que você tenha 26 pontos baixos. Então, feitos os 26 pontos baixos, você vai marcar esse ponto, tá? Porque nessa carreira de ponto baixo, essa ponta do tapete, a gente não vai fazer detalhe, tá? Quando é carreira de ponto baixo. Só aqui na parte central do tapete que a gente vai trabalhar o detalhe aqui do ponto, tá? Então, e aqui no final também a gente tem que deixar 26 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Então, esses 26 pontos será da outra ponta aqui do tapete, que será o outro detalhe aqui desse lado, tá? Então, agora, nessa parte central aqui, a gente vai fazer os pontos bolha, tá? Eu chamo de ponto bolha, né? Mas cada um chama aí de um jeito. Mas eu vou falar como ponto bolha, que sempre que eu falar ponto bolha, vocês vão saber o que eu tô falando, tá bom? Então, aqui foi o último ponto da parte desse lado. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, esses 5 pontos baixos vai corresponder à parte central do nosso tapete e esses 26 dessa parte aqui que a gente vai trabalhar na próxima carreira. E daí, vamos fazer também o ponto fantasia aqui nele, tá? Por enquanto, só pontos baixos mesmo. Então, fez 5 pontos baixos, vamos trabalhar o ponto bolha. Então, você vai laçar o fio, vai entrar no ponto, no próximo, vai laçar, puxar, laçar e tirar só 2 laçadas e reservar. De novo, laça o fio, entra no mesmo ponto, puxa, laça, tira só 2 laçadas. Laça o fio, entra no ponto, laça, puxa, laça, tira as 2 laçadas. Vai ficar com 4 laçadas aqui na agulha, tá? Se você quer que a tua ponto bolha fique mais saliente, mais grande, você coloca mais pontos aqui, tá? Então, ao invés de fazer com 3 só, você faz com 4, 5, ok? Aí, tendo as 4 laçadas aqui, quando você faz com 3, você vai laçar, vai tirar as 3 de uma vez. E vai fazer mais 5 pontos baixos. Vai vir no próximo ponto, vai fazer mais 5 pontos baixos. Então, fez 5 pontos baixos, vai repetir o ponto bolha. Então, vai entrar no próximo ponto, vai laçar, vai puxar, laçar, tirar 2, deixar na agulha. Laça, entra no ponto, puxa, laça, tira 2, deixa na agulha. Laça o fio, entra no ponto, puxa, laça 2, deixa na agulha. Ficou com 4, vai laçar, vai tirar as 4 laçadas de uma vez. E mais 5 pontos baixos. E vai repetir de novo o ponto bolha, tá? Ó, ele vai ficando aqui pelo lado direito o detalhe do ponto. Então, laça o fio e faz novamente o ponto bolha de 3 pontos. E mais 5 pontos baixos. Fez os 5 pontos baixos, repete novamente o ponto bolha.
termina aqui com 5 pontos baixos antes do marcador. Então, terminamos aqui essa parte central. E agora, aqui do marcador até o final da carreira, é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, você pode tirar o marcador, fazer o ponto baixo e marcar de novo, para você não se perder aqui com os pontos baixos da parte central do tapete, tá? Senão você vai começar a se confundir aqui, tá bom? Então, esse primeiro pontinho já equivale aos 26 pontos baixos dessa parte. Então, é só seguir até o final da carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, terminei aqui minha carreira, fazendo o último ponto baixo no ponto de correntinhas aqui. Aí, você sobe 2 correntinhas, vira o teu trabalho. Então, esse será nosso lado direito, tá? Então, fez as 2 correntinhas de início, que já equivale a esse primeiro buraco aqui de ponto, tá? Então, você vai laçar o fio 2 vezes e vai vir aqui embaixo, ó, pegar o segundo ponto, tem o ponto de correntinhas aqui do início, vamos entrar aqui por baixo desse aqui, ó. E vamos fazer aqui um ponto alto relevo. Ó, você vai entrar por baixo, vai laçar o fio e vai puxar pra frente. Aí, você vai laçar, tira 2, laçar, tira 2, laçar, tira 2. Então, fizemos aqui um ponto alto duplo em alto relevo pego pela frente, tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Você tem que pular esse ponto aonde você fez o ponto alto relevo, tá? Não confundir aqui com o pontinho do início, ó. Né? Que esse ponto aqui equivale às correntinhas de início, e esse ponto aqui equivale ao ponto alto relevo que a gente fez. Então, vamos vir aqui nesse aqui agora. Então, você vai entrar aqui no ponto, vai laçar, vai tirar 2 e vai reservar, não vai terminar o ponto. Aí, você vai laçar 2 vezes o fio. Ó, você vai contar aqui 2 pontos pro lado, ó. 1, 2, no terceiro ponto, vamos pegar ele por baixo. Vamos fazer aqui também um ponto alto relevo, pego pela frente. Ponto alto duplo, né? Que a gente laçou o fio 2 vezes. Daí, você laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Então, fechamos aqui 2 pontos juntos, ó, o ponto alto e o ponto alto duplo aqui em relevo. Então, contamos só com um ponto aqui. Atrás, aqui, ficou o ponto sem usar, tá? Então, você tem que fazer ponto aqui nele, tá bom? Porque esse ponto, ó, aqui, esse ponto alto, ele tá junto com o ponto alto relevo. Então, ele é 2, mas se transformou em 1 quando você fechou os 2 juntos. Então, esse ponto que fica aqui atrás, você tem que fazer ponto nele. Então, vamos fazer aqui um ponto alto. Fazer 3 pontos altos, um em cada ponto. Só que quando você fecha os 2 juntos, que você faz um ponto atrás, tá? Aqui, igual a gente tá fazendo esse ponto alto relevo, que ele foi fechado sozinho mesmo, então, ele fica com um pontinho vago atrás, só nesse caso, tá? Quando a gente tá trabalhando esse detalhe aqui do ponto que eu tô explicando agora, você tem que fazer no ponto que fica atrás do ponto alto em relevo. Então, fez 3 pontos altos. Olha aqui por trás, ó, só fica o ponto vago do segundo ponto que eu fiz em relevo. Depois, aqui não fica nenhum ponto vago. Agora, você vai laçar o fio 2 vezes, vai vir aqui nesse mesmo ponto que você já pegou em alto relevo, vai vir por aqui, ó. Vai fazer em alto relevo também esse ponto alto duplo.
Vai laçar, tira 2. Laçar, tira 2 e vai reservar na agulha. Essas duas laçadas. Vai laçar o fio, vai vir aqui no próximo ponto e vai fazer um ponto alto sem terminar também. Laça, tira 2, ó. Aí, ficar com 3, você vai laçar, vai tirar as 3. Então, nesse caso aqui também, fechamos 2 pontos juntos, que ficou como um ponto só, tá? Agora, a gente tem que fazer um ponto alto duplo em relevo de novo sozinho. Então, você vai laçar o fio 2 vezes, vai vir aqui no próximo ponto, pegar ele por baixo. Próximo ponto não, tá, gente? O próximo ponto contando aqui de cima, tá? Na direção do ponto baixo aqui de cima. Mas separando aqui o trabalho, ó. Aqui embaixo na carreira de pontos altos, fica 2 pontos altos aqui sem pegar, que daí você desce e pega o terceiro, tá? Então, aqui você faz um ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2, pra ficar a divisão aqui do desenho da nossa peça, tá? Vamos ter um ponto alto duplo em alto relevo antes desse desenho e depois. Agora, a gente vai repetir esse detalhe de novo. Então, vamos vir aqui fazer um ponto alto, ó, tem um ponto vago atrás do ponto alto relevo. Então, a gente não faz nele, tá? Que a gente fechou ele sozinho aqui. Então, a gente vem no próximo. Faz um ponto alto sem terminar de fazer, laça o fio 2 vezes e vai vir aqui, ó, no terceiro ponto. Aqui, contando na parte de cima, é o segundo ponto, tá? Ó, temos 1, 2, e ele tá aqui na direção do segundo ponto, contando na carreira de ponto baixo. Mas aqui, pela de pontos altos, fica 2 pontos, e a gente pega o terceiro. Então, faz um ponto alto duplo em relevo nesse aqui. Então, fechamos 2 pontos juntos de novo aqui no início. Então, agora, a gente tem que trabalhar por trás dos pontos que ficaram aqui atrás, sem pular nenhum aqui. Então, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um em cada ponto de base. Agora, laça o fio 2 vezes e vai pegar de novo esse ponto aqui em alto relevo. Vai fazer um ponto alto duplo aqui nele. Opa, não termina, tá? Então, o segundo ponto alto relevo que você pega aqui pela frente do ponto, você não termina ele, ok? Porque você tem que terminar junto com o próximo ponto alto. Então, daí, você fica com 3, aí você laça, tira as 3. Agora, a gente vai fazer de novo esse ponto alto relevo, dividindo aqui o detalhe. Então, laço o fio 2 vezes. Vem aqui no terceiro ponto alto. Eu sempre tô me baseando, gente, pela carreira de pontos altos aqui embaixo, tá? Se você olhar aqui pela carreira de cima, aqui já é o próximo ponto, que tá em direção aqui também do terceiro ponto, tá? Ó, aqui tá o próximo ponto, né? Então, o ponto alto relevo a gente vai pegar aqui, ó, na direção do próximo ponto, que fica 2 aqui de espaço aqui, ó. Então, laçou o fio 2 vezes, vai descer aqui e vai fazer o ponto alto relevo. Ponto alto duplo. Sempre que a gente for fazer em alto relevo, a gente faz duplo, tá? Nos demais, a gente faz ponto alto normal. Então, fez o ponto alto duplo, vamos repetir o detalhe de ponto de novo. Então, faz um ponto alto aqui sem terminar de fazer. Laça o fio 2 vezes, vai pegar aqui o terceiro ponto alto. Vai fazer um ponto alto duplo. Fechando os 2 pontos juntos. E faz 3 pontos altos aqui por trás, sem pular nenhum ponto ali.
Laço o fio 2 vezes, pega o ponto alto em relevo de novo. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça... Opa! Esse último a gente tem que fechar junto com o próximo ponto. Então, faz um ponto alto aqui no próximo ponto, laça, tira 2, fica com 3. Aí, você laça e tira as 3. Tá? Nunca pode esquecer de fechar esse ponto alto duplo aqui, junto com esse último ponto, tá? Porque senão vai aumentar um ponto aqui. E esse grupinho de pontos aqui, ele é formado só por 5 pontos, ó. A gente tem o ponto alto relevo aqui da divisão, a gente fica com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? No total, o ponto feito é 7. Mas como a gente fecha o primeiro aqui e o ponto alto em relevo juntos, e aqui o ponto alto relevo e o último ponto do bloquinho aqui fechado juntos também, então, a gente tá diminuindo 2 pontos, tá ok? Fica com 5 pontos cada detalhe de ponto aqui. Então, agora é só fazer aqui o ponto alto em relevo sozinho, laça o fio 2 vezes e pega o terceiro ponto. E repete o detalhe de ponto de novo. Então, vamos fazer um ponto alto aqui. Não esquecendo, ó, que tem que deixar o ponto alto relevo da divisão aqui desse detalhe de ponto. Quando você faz esse ponto alto relevo, tem que deixar esse ponto atrás vago, tá? Que senão você vai aumentar ponto. Então, fez um ponto alto no próximo ponto, laça o fio 2 vezes e pega aqui o terceiro ponto em alto relevo. E faz um ponto alto duplo. Fechando os 2 pontos juntos. Aí, a gente faz 3 pontos altos, um em cada ponto. Laça o fio 2 vezes e pega de novo esse ponto. Não termina ele, né? Deixa uma laçadinha dele na agulha e faz o último ponto aqui, ponto alto. Laça, tira 2, aí laça, tira as 3 para fechar os 2 juntos. E agora, aqui, então, a gente vai fazer o último ponto alto em relevo, sozinho. Pula os 2 pontos altos. Nesse aqui, a gente faz ponto alto relevo. Duplo, né? Então, cheguei aqui no marcador. Tirar o marcador, vou marcar esse ponto alto relevo. Apesar que já vai dar para identificar, né, que ele é o último ponto alto relevo. Mas como eu vou fazer um ponto alto relevo aqui também, que equivale à parte central agora, não é mais dessa parte aqui, então, é bom você marcar para você não se confundir na próxima carreira. Então, aqui tem uns 5 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 5 pontos altos. Só que o ponto do meio, o terceiro ponto, eu vou fazer em alto relevo. Faço 2 pontos. E vou pegar aqui, ó, o terceiro ponto também, fazendo ele em alto relevo. Laço o fio 2 vezes e pego ele. Fazendo um ponto alto duplo nele, em alto relevo. Agora, faço mais 5 pontos altos. Não trabalhar no ponto onde você fez o alto relevo, que equivale ao ponto alto relevo, tá? Então, vem aqui, ó. Sempre fica um aqui atrás. Quando você trabalha o ponto alto relevo. Então, faz 5 pontos altos. E faz um ponto alto relevo pegando aqui o terceiro ponto. Laço o fio 2 vezes e pega ele em alto relevo. E segue fazendo 5 pontos altos e um ponto alto relevo, ó. Ele fica, o ponto alto relevo, ele fica bem no meio aqui, ó. Tá? Do detalhe das bolinhas. Então, você faz 5 pontos altos e um ponto alto relevo duplo. 5 pontos altos e um ponto alto relevo duplo.
e 5 pontos altos e um ponto alto relevo duplo e termina com 2 pontos altos. Aí, eu volto aqui a partir do marcador pra gente fazer esse lado aqui. Então, cheguei aqui no marcador, eu terminei a carreira com 2 pontos altos. Terminei a carreira, não, desculpe, a parte central, né? Terminei aqui com 2 pontos altos. A gente iniciou com 2 pontos altos e fez o ponto alto duplo, né? Então, aqui a gente termina com 2 pontos altos. Faz o ponto alto duplo e termina com 2 pontos altos, ficando assim. Então, aqui onde tá o marcador, a gente tem que fazer um ponto alto duplo, em alto relevo. Então, vamos vir aqui embaixo, ó, na direção do ponto baixo, né? Que fica 2 aqui também, de espaço. Então, você laça o fio 2 vezes e faz um ponto alto relevo aqui. Agora, aqui nessa ponta, a gente vai trabalhar a mesma coisa que já trabalhamos aqui no início dessa parte, tá? Então, fez o ponto alto em relevo, vai pular esse ponto que fica atrás dele e vai vir no próximo. Então, vai fazer um ponto alto aqui sem terminar de fazer, vai pular 2 pontos aqui, vai pegar o terceiro, em alto relevo. Laço o fio 2 vezes. Então, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 3. Fechamos 2 juntos. Fazemos 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes e pega o ponto em alto relevo. Sem terminar de fazer, deixando uma laçadinha dele na agulha, faz o último ponto. Fechado juntos. E faz novamente o ponto alto relevo duplo. Laço o fio 2 vezes, pula 2 pontos altos e pega esse aqui, o terceiro. Então, você vai terminar a carreira aqui da mesma maneira que a gente iniciou aqui essa parte, tá? A mesma coisa que já foi feito aqui, tá? Só você repetir. Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final, ó, fiz um ponto alto relevo e terminei com um ponto alto. Agora, a gente vai voltar com uma carreira de pontos baixos. Então, uma correntinha, vira o trabalho. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no marcador. Então, faz um ponto baixo já no primeiro ponto. Segue fazendo um ponto baixo até chegar no marcador. Um ponto baixo para cada ponto. Então, eu cheguei aqui antes do marcador. Então, aqui eu vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo e vou marcar. Porque esse aqui equivale aos 26 pontos que a gente tem aqui do início da carreira. Então, quando a gente faz a carreira de pontos baixos, a gente não trabalha as duas pontas da peça, tá? Essa e nem essa, tá? A gente não faz nenhum detalhe de ponto, no caso. Então, aqui, a gente iniciou a bolinha, fizemos primeiro 5 pontos baixos, para depois fazer a bolinha, quando a gente fez a carreira com o ponto bolha, tá? Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos após o marcador, 2 pontos baixos, e aqui, ó, onde tá o ponto alto relevo, que a gente vai fazer o ponto bolha, tá? Uma hora a gente vai começar com 5 pontos para fazer a bolha. Não, quando a gente for fazer a bolha de novo, a gente vai começar com 2 pontos baixos e faz ponto bolha, tá? Para que elas fiquem intercaladas, tá bom? Se você quer que elas fiquem todas na mesma linha, você pode fazer de novo 5 pontos baixos, aí faz o ponto bolha. Então, vou fazer 2 pontos baixos. E, cheguei aqui no ponto alto relevo.
Então, aqui eu faço o ponto bolha. E mais 5 pontos baixos. Só a quantidade de pontos aqui entre um ponto bolha e outro, só muda ali no início, tá? Muda aqui no início e também no final, aqui antes do marcador. Entre meio os outros, sempre vai ser 5 pontos baixos. Então, fiz 5 pontos baixos e cheguei aqui no ponto alto relevo de novo. Então, repete o ponto bolha. E 5 pontos baixos. Então, você vai repetir assim até chegar no marcador, terminando aqui com 2 pontos baixos também. Você vai fazer o ponto bolha aqui, daí onde está o ponto alto relevo, e vai terminar com 2 pontos baixos. E vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira, ou seja, 26 pontos baixos desde o marcador. Você tira o marcador, faz o ponto baixo, marca de novo esse ponto que você fizer aqui, tá? Pra você não ter que ficar toda hora contando quantos pontos você tem aqui no final da carreira e também no início. Então, o marcador ajuda aí bastante. Então, vou fazer essa carreira e já volto com vocês. Então, terminei aqui, ó, a carreira. Ficou assim, então. Então, pra voltar, ó, terminei aqui no ponto alto de correntinha. Pra voltar, faz 2 correntes. E vou fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando esse ponto aqui. Então, laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Então, vou pular o pontinho que tá atrás do ponto alto relevo, né? Que equivale ao ponto alto relevo que eu fiz. E vou vir no próximo ponto. Faz um ponto alto sem terminar de fazer. Agora, vai laçar 2 vezes o fio. Vai vir aqui, ó, no ponto do meio dos 3. Aqui dentro desse V que se formou aqui, ó, tem 3 pontos. Então, eu vou pegar o ponto do meio. E vou fazer um ponto alto duplo nele. Fechando aqui o ponto alto e o ponto alto duplo juntos. Agora, venho aqui atrás e faço os 3 pontos altos. É o mesmo detalhe do ponto que a gente já fez na carreira anterior, só que agora a gente tá pegando ali, né, no meio aqui do Vzinho que fica. Laço o fio 2 vezes, volta nesse ponto e faz um ponto alto duplo nele em alto relevo. Sem terminar de fazer, você laça o fio e faz no ponto alto no próximo. Fica com 3 laçadas, laça, tira as 3. Então, terminamos aqui o desenho do ponto. Agora, a gente tem que fazer o ponto alto duplo em relevo pegando esse ponto aqui. Então, laço o fio 2 vezes, pego o ponto aqui em alto relevo. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Laço o fio, pulo o ponto que tá atrás do ponto alto relevo e vem no próximo. Faz um ponto alto sem terminar de fazer. Laço o fio 2 vezes, vai vir aqui no ponto do meio, dentro do V, e vamos fazer um ponto alto relevo nele. Ponto alto duplo. Fechando o ponto alto e o ponto alto duplo juntos. E 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes, volta no mesmo ponto e faz um ponto alto duplo.
sem terminar de fazer. Laça o fio e faz um ponto alto no próximo. Aí, laça, tira as 3 laçadas. Laça o fio 2 vezes e vai pegar esse próximo ponto aqui em relevo. Então, vai ficando assim, ó. Agora, você vai repetir a mesma coisa nesses 2 vezinhos aqui, ó, tá? Mesma coisa que a gente já vem fazendo aqui. Então, você repete a mesma coisa aqui nesses 2 também, né? Fazendo aqui também um ponto alto relevo, separando os 2. E eu volto com vocês aqui no marcador. Então, ficou assim, ó. Cheguei aqui no marcador, vou fazer um ponto alto duplo pegando esse ponto aqui embaixo, ó, em alto relevo. Então, laço o fio 2 vezes e pega ele em alto relevo. Vamos marcar ele. Agora, eu vou fazer aqui pontos altos, vou fazer 5 pontos altos. Então, vou vir aqui. No 6º ponto, eu vou pegar em alto relevo, tá? Então, fiz 5 pontos. Vou pegar esse ponto aqui, ó, que tá no ponto bolha, esse ponto alto, em alto relevo. Então, laço o fio 2 vezes e pego ele em alto relevo. Então, faço mais 5 pontos altos. Começar uma carreira de pontos altos, então, a gente não faz o ponto bolha. Mas a gente pega aqui alguns pontos em alto relevo. Então, 5 pontos altos. E o ponto que tá aqui no ponto bolha, a gente faz um ponto alto relevo nele. E os pontos altos relevos também, ó, eles vão ficando intercalados, tá? Eles nunca vão seguir uma linha aqui nesse motivo do meio, tá? Só aqui na separação desse detalhe do ponto, que eles sempre vão seguir na mesma linha, tá? Mas aqui eles vão começar a ficarem alternados, tá? Então, aqui, você repete de novo 5 pontos altos e um ponto alto relevo, pegando o ponto que tá no ponto bolha. Aí, 5 pontos altos e um ponto alto relevo, pegando o ponto alto aqui do ponto bolha, tá? Aí, você faz mais 5 pontos altos e vai chegar já aqui no início dessa outra parte aqui, dessa outra ponta, tá? Então, eu vou terminar aqui até chegar no marcador e volto com vocês iniciando aqui nesse detalhe de ponto aqui. Então, cheguei aqui onde tá o marcador. Vou tirar ele, vou fazer um ponto alto duplo nele. Laço o fio 2 vezes e pega ele em alto relevo. Marca ele. E vou repetir, então, a mesma coisa que eu já fiz aqui no início da carreira. Então, faz um ponto alto. Laço o fio 2 vezes e vai pegar aqui, ó, o ponto do meio. Dos 3 que fica aqui dentro do V. Faz um ponto alto duplo, fechando o ponto alto junto aqui. E faz 3 pontos altos.
laça o fio 2 vezes, volta no mesmo ponto e pega ele em alto relevo também, fazendo um ponto alto duplo nele. Sem terminar de fazer, né? Deixa uma laçadinha na agulha, laça o fio e faz um ponto alto aqui no próximo ponto. E fecha as 3 laçadas juntas. Laça o fio 2 vezes, vem aqui no ponto alto em relevo e faz um ponto alto duplo nele. E repete de novo a mesma coisa aqui nos outros detalhes, tá? Mesma coisa que eu já expliquei aqui, você vai fazer aqui nesses outros detalhes, e fazendo ponto alto relevo em cima de ponto alto relevo, ok? Então, vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Então, terminei aqui a carreira com um ponto alto. Agora, faz uma correntinha e faz pontos baixos. Vira o trabalho, né? E faz os 26 pontos baixos aqui do início, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no marcador. Então, aqui é o ponto onde estava o marcador. Então, faço um ponto baixo e marco. Agora, depois do marcador, eu tenho que fazer 5 pontos baixos, para depois eu fazer o ponto bolha, né? Que o ponto bolha a gente sempre vai fazer no lado avesso da peça, quando a gente tá fazendo a carreira de ponto baixo. Então, faz 5 pontos baixos. Porque aqui, ó, eu vou intercalar, né? Meu ponto bolha tá aqui no início da carreira, né? Na outra eu tinha feito 2 pontos baixos e ponto bolha. Então, nessa eu troco, eu faço 5 pontos baixos, daí o ponto bolha, que vai dar bem certinho aqui em cima do ponto alto relevo. Aqui é só você fazer, então, um ponto bolha. E faz mais 5 pontos baixos. Então, aqui tá ponto alto relevo, você repetiu o ponto bolha de novo. Aí, faz 5 pontos baixos e o ponto bolha, 5 pontos baixos, ponto bolha, 5 pontos baixos e o ponto bolha, tá bom? Aí, desculpa, termina daí com 5 pontos baixos, tá? Você vai fazer esse ponto bolha, vai ter mais um ponto bolha aqui que dá bem no ponto alto relevo, mais 5 pontos baixos, mais um ponto bolha e termina a carreira com 5 pontos baixos, tá? Aí, aqui você faz um ponto baixo onde tá o marcador, marca ele de novo e faz um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Então, vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Então, terminei minha carreira e ela ficou assim, ó. Então, aqui, para voltar, você faz 2 correntinhas, né? Faz um ponto alto duplo aqui no início, pegando esse ponto que já está em relevo. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Laça o fio e vai repetir o detalhe aqui de novo. Então, vai vir aqui, vai fazer um ponto alto sem terminar de fazer. Laçar o fio 2 vezes, vai vir aqui pegar o ponto do meio. Vai fazer um ponto alto em relevo duplo nele. E faz os 3 pontos altos. Então, esses detalhes aqui serão sempre da mesma maneira, tá? A cada carreira, você repete a mesma coisa. Laça o fio 2 vezes, depois dos 3 pontos altos, e volta no mesmo ponto. E faz o ponto alto relevo nele. Sem terminar de fazer, né? Aí, você laça o fio, faz um ponto alto no próximo. Vou com 3 laços, tira os 3. Laça o fio 2 vezes e pega esse ponto aqui em alto relevo, fazendo um ponto alto duplo nele. Então, gente, agora você vai sempre repetir, né? A mesma coisa. Essa carreira de ponto baixo,
e essa carreira com pontos altos fazendo os detalhes aqui no início de cada lado, tá? Né? Você repete sempre esses mesmos detalhes nesse lado e sempre esses mesmos detalhes desse outro lado, tá? É sempre a mesma coisa que eu já expliquei aqui, tá bom? Qualquer coisa, se você ficar com dúvida, você pode voltar o vídeo e rever o vídeo de novo, tá? Tem uma opção aqui no vídeo, se você estiver assistindo pelo celular, que é só você clicar na tela, no vídeo, né? Que vai aparecer 3 pontinhos. Aí, você clica nesses 3 pontinhos e vai aparecer lá pra você velocidade de reprodução, tá? Aí, você escolhe lá uma reprodução mais lenta, caso você ache que tá muito rápido, tá bom? Aí, você escolhe aí de acordo que você precisa aí, tá bom? Pelo computador, se você estiver vendo pelo computador, é só você clicar no vídeo também, na tela, né? E vai aparecer uma catraquinha. Aí, você clica nessa catraquinha, que vai aparecer lá também velocidade de reprodução. Aí, você escolhe lá a melhor pra você, tá bom? Então, aqui a gente sempre vai repetir, né, esse mesmo detalhe. Aqui a única coisa que vai mudar é aqui onde tem os pontos bolha, tá? Que numa carreira, quando estiver fazendo ponto baixo, você inicia com 2 pontos baixos e faz o ponto bolha. E depois você inicia com 5 pontos baixos para começar o ponto bolha. Começou com 5 pontos baixos, termina com 5 pontos baixos. Isso antes dos marcadores, tá? Estou falando só da parte central agora. E quando começa com 2, termina com 2 pontos baixos, tá? Entre meio eles sempre será 5 pontos baixos. E aqui também, os pontos alto relevo que tá fazendo, ó, eles não ficam na mesma linha, né? Como eu já tinha explicado. Eles ficam separando as bolinhas, tá vendo? Ó. Então, eles não seguem uma linha reta igual esses aqui, tá bom? Então, é só você, quando for na carreira de pontos altos, igual essa carreira que a gente tá fazendo é de pontos altos. Então, aqui você vai chegar no marcador, vai fazer esse ponto aqui em alto relevo, que ele já é da linha aqui do desenho do ponto, né? Aí, você conta aqui, ó, 2 pontos baixos e faz o ponto alto relevo. Ele vai dar bem em cima da bolinha, tá? No ponto que tá a bolinha. Então, o ponto alto relevo é a mesma coisa que o ponto bolinha, ó. Uma vez você faz 2 pontos altos e faz o ponto alto relevo. E quando for fazer a próxima carreira de pontos altos, você faz 5 pontos altos, daí faz o ponto alto relevo. Então, você vai trocando de lugar, tá bom? Então, é só repetir sempre a mesma coisa até o tamanho desejado, tá? Lembrando que essa peça, ela é feita em 2 partes, tá? Uma parte a gente vai fazer para esse sentido, depois a gente vai iniciar aqui, ó, aonde a gente fez as correntinhas e fazer essa parte para cá, tá? Para que fique em lados diferentes o sentido desse desenho aqui, ó. Senão, se fazer até o final, ele vai terminar assim, lá, né? Numa ponta e outra ponta vai estar assim, com o desenho assim. Então, eu quero que os dois lados fiquem iguais. Mas, se você preferir, pode seguir em frente aí até o tamanho que você desejar, tá? Eu prefiro que fique com as 2 pontas iguais, tá? Os 2 lados. Então, depois, eu vou fazer essa parte, tá? E volto mostrando pra vocês quantas carreiras que eu fiz, quantos centímetros deu a metade da peça, tá? Que essa aqui será uma metade, e depois você vai ter que fazer mais metade, tá? Então, se você quer com 1 metro, mais ou menos, você faz 50 centímetros de um lado, e depois deixa os outros 50 centímetros pra gente fazer aqui do outro lado, tá ok? Lembrando que depois ainda tem o acabamento com as franjas, tá? Se você for por franja, então lembre que ainda vai ter esse comprimento das franjas depois, tá bom? Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui e volto mostrando pra vocês tudo certinho, o tamanho que ficou, quantas carreiras que eu fiz, ok? Então, aqui, quando é carreira de ponto baixo, você faz o ponto bolha, né? Aqui nessa parte central. E nos 2 lados aqui, nas 2 pontas, você não faz nada. Aí, só quando você volta com a carreira de pontos altos, que você repete os detalhes de novo, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas carreiras e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já fiz aqui as carreiras, tá? Fiz um total aqui de 61 carreiras.
que ficou com 58 centímetros de comprimento, tá? Ficou bem bonito aqui, ó, esses detalhes. Aqui a luz tá mudando um pouco de cor. Mas ficou bem bonito. Então, a gente agora vai fazer a outra parte, então, que a gente vai iniciar. Aqui é onde a gente fez as correntinhas, tá? Eu já deixei marcadinho aqui, né? Essa parte, separando a parte central, tá? Então, agora a gente vai começar aqui aonde a gente iniciou com as correntinhas, pra gente mudar o sentido aqui desse detalhe de ponto, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu parei na última carreira de ponto alto, tá? O final aqui da minha peça. Então, a gente vai iniciar agora pelo lado avesso desse outro lado aqui, onde a gente fez as correntinhas de início. Então, vamos fazer a laçadinha inicial. Vamos vir aqui no primeiro ponto de corrente. Vamos pegar 2 alcinhas dessa corrente. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Puxa a laçada, aí você leva essa pontinha aqui pra frente, ó, pra já ir arrematando. Faz um ponto baixo. E pra cada ponto, vamos fazer um ponto baixo. Ou seja, 26 pontos baixos. Até chegar ali no marcador, que é onde é a divisão aqui, pra gente começa a fazer o ponto bolha. Tá? Que é o último ponto alto relevo aqui, desse lado aqui, desse detalhe de pontos daqui. Então, você segue fazendo um ponto baixo para cada ponto, até que você tenha 26 pontos. Se você estiver fazendo da mesma largura que a minha peça aqui, né? Ou você faz aí a quantidade de pontos que você tem aí até chegar ali na parte central. Então, fiz aqui 25 pontos baixos e o meu ponto 26 é onde está o marcador. Então, faço um ponto baixo nele e marco novamente ele. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui tá meu ponto alto relevo lá da parte da frente, né? Então, aqui pra fazer o ponto bolha, nessa carreira de pontos baixos, eu fiz 5 pontos baixos e fiz o ponto bolha. Então, agora tem que fazer 2 pontos baixos e fazer o ponto bolha, que vai dar aqui, no meu caso, bem em cima do meu ponto alto relevo. Então, você segue repetindo a mesma coisa que você já fazia lá do outro lado. Opa! Tá certo. Então, agora você faz 5 pontos baixos. E repete o ponto bolha novamente. Então, você vai seguir de novo, fazendo 5 pontos baixos e um ponto bolha, 5 pontos baixos e um ponto bolha, até chegar aqui no marcador, tá? Você vai terminar aqui tua carreira, antes de chegar no marcador, com 2 pontos baixos, igual a gente iniciou aqui com 2 pontos baixos. Aí, chegando no marcador, você vai repetir novamente um ponto baixo para cada ponto de base, até o último ponto da carreira. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse outro lado, tá? Então, eu vou dar uma explicaçãozinha nessa carreira e na outra, para que vocês possam continuar a partir dali. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Ficou assim, então.
Então, fiz aqui 2 correntinhas no final da carreira. Vou laçar meu fio 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo nesse ponto alto. Que é o segundo ponto alto. Vou fazer um ponto alto sem terminar de fazer aqui no próximo ponto, né? Pulando esse ponto que é do ponto alto relevo. Então, não termina ele, vai laçar o fio 2 vezes, vai vir aqui, vai pegar esse ponto alto, ó. Que é onde, né, da outro lado que a gente tava fazendo, já foi pego aqui, fazendo o detalhe aqui do ponto nele. Então, a gente vai pegar ele também agora. Então, laço o fio 2 vezes, vai entrar aqui, vai fazer um ponto alto duplo nele. Fechando aqui os 2 pontos juntos. E 3 pontos altos. Aí, laço o fio 2 vezes, volta no mesmo ponto e pega ele em alto relevo. Sem terminar de fazer ele, vai vir aqui no próximo ponto e vai fazer ele em alto relevo. Aí, vai laçar o fio 2 vezes e vai fazer esse ponto aqui em alto relevo também. Vai fazer um ponto alto duplo. Então, agora, você repete de novo um ponto alto sem terminar de fazer. Laça o fio 2 vezes, pega esse ponto alto aqui. E faz um ponto alto duplo nele. Fechando aqui esses ponto alto duplo e ponto alto juntos. E 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes, volta no ponto alto. E faz um ponto alto em relevo aqui. Ponto alto duplo. Sem terminar de fazer, faz um ponto alto no próximo ponto. Fecha os 2 pontos juntos. Laço o fio 2 vezes e faz esse ponto em alto relevo. Então, a mesma coisa, tá, gente? Que a gente fez desse lado de cá, agora a gente vai fazer pelo lado de lá, tá? A mesma coisa, vai repetir sempre. Então, você vai continuar repetindo aqui nesses outros pontos baixos, até chegar aqui no marcador. A mesma coisa que eu já expliquei aqui nesses dois. Chegando aqui na carreira de ponto, aqui na parte central, você vai fazer 2 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto bolha. E mais 2 pontos altos. E vai pegar esse ponto aqui em alto relevo, tá? Vai fazer um ponto alto duplo nele. Aí, você faz mais 5 pontos altos e pega esse ponto aqui que tá no ponto bolha em alto relevo, fazendo um ponto alto duplo em alto relevo, tá? A mesma coisa que a gente já veio fazendo aqui, né, nessa outra parte, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu fiz 61 carreiras, né? Então, nessa outra ponta, agora nessa outra ponta eu vou fazer 61 carreiras também, tá? Terminando a última carreira com a carreira de pontos altos. Igual eu terminei essa daqui. Tá ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras, você conta desde a primeira carreira de pontos baixos que a gente fez, tá? Desse outro lado, tá? Se você fez 40 carreiras de um lado, você vai ter que repetir a mesma quantidade de carreiras do outro lado para ficar igual os dois lados, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras e volto com vocês pra gente fazer o acabamento da peça.
Então, antes de eu dar continuidade aqui na minha peça, eu vou estar aí mostrando pra vocês como que tá ficando, tá? Essa carreira que eu acabei de terminar. Pra que vocês não fiquem com dúvida aí, né? Como continuar, tá? Então, ficou assim, ó. Repeti aqui também, né, os dois últimos. Aí vim aqui, fiz 2 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto bolha. Aqui tem um ponto alto relevo, né, que já é da sequência lá do outro lado, né, o último ponto alto relevo dessa lateral aqui. Daí, aqui eu fiz 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos e fiz um ponto alto relevo, pegando o ponto que tá no ponto bolha. 5 pontos altos e um ponto alto relevo, pegando o ponto que tá no ponto bolha. 5 pontos altos e um ponto alto relevo, ponto alto duplo, tá? 5 pontos altos e um ponto alto relevo. 5 pontos altos, e aqui daí cheguei de novo nessa outra lateral, onde eu repeti igual lá na outro lado. Então, ficou assim essa carreira. Aí, a próxima, né, você vai voltar com 26 pontos baixos até o marcador, e aqui você vai começar a fazer o ponto bolha novamente. Aqui, para fazer o ponto bolha na carreira de ponto baixo, foi 2 pontos baixos e ponto bolha. Daí, você vai fazer 5 pontos baixos e um ponto bolha, que vai dar bem em cima do ponto alto duplo, tá? Aí, 5 pontos baixos e um ponto bolha, 5 pontos baixos e um ponto bolha, até chegar no marcador novamente. Aqui eu tô sem, né? Mas é nesse ponto aqui. Tá? E aí, aqui você termina a tua carreira só com pontos baixos. Então, você vai seguir repetindo de novo essas duas carreiras até atingir a quantidade de carreiras que você fez lá do outro lado, tá? Intercalando sempre os pontos bolhas e os pontos alto em relevo. Ok? Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui e volto pra gente fazer o acabamento. Bom, pessoal, ó, já terminei aqui as duas partes, tá? Então, desse outro lado, eu fiz 60 carreiras. Na primeira parte, eu tinha feito 61 carreiras, né? Contando com a primeira carreira de ponto alto. Só que nesse caso, essa carreira de pontos altos vai equivaler tanto para esse lado, tanto para esse, tá? Ok? Então, não contando essa carreira de pontos altos do início da peça, então, a gente tem 60 carreiras desse lado e 60 carreiras desse, tá? Contando a carreira de ponto alto e de ponto baixo, ok? Então, a gente agora vai fazer o acabamento da peça. Então, aqui terminei, né, com o último ponto alto, e a carreira que eu terminei também foi uma carreira de pontos altos desse lado, tá? E sempre repetindo aquelas duas carreiras e trocando os pontos bolhas de lugar e também trocando os pontos altos relevo de lugar. Então, terminado aqui, vai fazer uma correntinha. Vai vir aqui na cabecinha do ponto e vai fazer um ponto baixo. Aqui no espaço do ponto alto, você faz 2 pontos baixos. Aqui na carreira de ponto baixo, um ponto baixo. E no ponto alto, 2 pontos baixos. Se você achar que a tua peça tá ficando embabadada aqui do lado, na lateral, você pode fazer em um ponto alto só um ponto alto, daí um ponto baixo na carreira de ponto baixo, e no outro você coloca 2 pontos baixos. Daí um ponto baixo em cima do ponto baixo, e no outro você coloca só um ponto baixo. Vai intercalando. Em um ponto alto você coloca 2 pontos baixos, no outro você coloca só um. Mas acredito que vai dar certo aí, conforme eu tô explicando aqui. Então, 2 pontos baixos no ponto alto e na carreira de ponto baixo, um ponto baixo. Você vai seguir assim até chegar ali no final da lateral da peça, tá? Até chegar aqui, ó. Até chegar nesse ponto alto aqui de correntinha, que daí eu volto com vocês pra gente fazer junto a parte aqui da ponta.
Então, eu cheguei aqui no final da carreira. Aqui, ó, fiz 2 pontos baixos no ponto alto. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro da correntinha. Aqui vai ser nosso cantinho, tá? A partir daqui, eu vou subir 40 correntes, tá? Essas 40 correntes vai definir o tamanho que vai ficar aqui a tua franja aqui, tá bom? Vai ser uma franja de correntinhas. Caso você preferir, também pode cortar aí o fio do tamanho que você quiser e ir prendendo aqui, né, as franjas. Eu vou fazer com correntinhas. Então, fez o último ponto baixo, faz 40 correntes. Fiz 40 correntinhas. Vou pular aqui o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo aqui no próximo. Se você quiser já ir prendendo a cada ponto e prendendo, também pode, tá? É que eu não quero que elas fiquem muito amontoadas, por isso que eu vou ir pulando um pontinho. Então, aqui, prendeu com ponto baixo, vai repetir novamente 40 correntes, ou a quantidade de correntes que você decidiu fazer aí. Quiser mais comprida, só fazer mais correntinhas. Quer que fique menor, só fazer menos correntinhas. Ou se não quiser fazer franjas, é só fazer pontos baixos em cima de pontos baixos aqui, em cima de cada ponto de base, tá? Então, vou subir aqui 40 correntes. Vai voltar aqui na base. Então, estamos aqui, onde tem os 2 pontos fechados juntos. Vou pular esse ponto e vou prender com o ponto baixo no próximo. Então, essa parte aqui da ponta da peça vai ser sempre assim, tá? Vai fazer 40 correntinhas e vai voltar prendendo, pulando o ponto de base e prendendo com o ponto baixo no próximo, até chegar aqui no final da ponta aqui, tá? Daí eu volto com vocês pra gente fazer a lateral daqui. Pra gente fazer essa lateral aqui daí, tá bom? Então, aqui eu já fiz as franjas dessa ponta. Depois é só você organizar elas, que ela fica meio assim, enroladinhas, né? É só você organizar elas que elas vão ficando certinhas, tá? Então, cheguei aqui no final. Sempre pulando um ponto de base, tá bom? Então, aqui, ó, a gente sobrou só um pontinho. A gente vai prender aqui do lado, ó, que depois vai ficar aparecendo também um espaço de um ponto aqui, tá? Então, vamos entrar aqui no último ponto, vamos já esconder essa ponta aqui, ó. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Pontinho baixo para que ele fique de lado lá, tá? Na lateral. Igual a gente iniciou aqui, né? O último ponto aqui, ponto baixo, ele ficou aqui na lateral. Então, aqui também vamos fazer igual. Então, fica assim. Aí, você vai vir aqui no ponto alto, vai fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo na carreira de ponto baixo. E no ponto alto, 2 pontos baixos. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez na outra lateral, tá? Vai até o final, aqui da lateral, fazendo 2 pontos baixos no ponto alto e um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Eu já vou ir escondendo essa ponta aqui. Então, você repete assim até o final ali, da lateral. Eu volto com vocês pra gente iniciar a próxima parte ali da ponta.
Então, cheguei aqui ao final da lateral, fiz 2 pontos baixos. E vou fazer aqui, ó, na correntinha, um ponto baixo, igual a gente fez lá na outra ponta. Agora, você vai subir novamente 40 correntinhas. Então, faz 40 correntes, vai pular aqui um ponto de base, vai prender aqui no próximo, com um ponto baixo. E vai fazer 40 correntes de novo, tá? Então, ficou assim. Então, você faz 40 correntes, pula um ponto de base e prende com ponto baixo. 40 correntes, pula um ponto de base e prende com ponto baixo no próximo. Igual foi feito aqui na outra ponta. Então, vou terminar toda essa ponta aqui e volto aqui no finalzinho, mostrando pra vocês como que a gente vai finalizar aqui a última argola. De 40 correntinhas. Então, vou terminar as minhas aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui, ó, no início, onde eu fiz a carreira de pontos baixos aqui na lateral. Então, feitas as 40 correntes, você vai vir no primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo, terminando a carreira aqui, tá? Aí, você corta o fio, puxa a laçada pra cima. Então, ficou assim aqui o final. E essa ponta que ficou, você pega uma agulha de tapeceiro. Coloca aqui na agulha. E você vai vir aqui por trás dos pontos baixos, ó. E vai esconder essa pontinha aqui por trás. Pode esconder aí por quantos pontos você preferir, tá? Então, aqui é só cortar daí essa ponta. E o acabamento aqui fica assim daí, ó. Então, nossa peça tá finalizada. As franjas é só você ir ajeitando elas, que elas vão ficando certinhas, tá? Então, ficou aí uma peça bem bonita, bem rústica, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se gostaram, deixa um gostei aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que achou da peça, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima!